É difícil até de imaginar. O vestido branco pronto, o altar decorado, convidados à espera, e de repente o noivo desaparece. Uma mulher deixada ali, diante de todos, com o coração em cacos e a alma exposta. É o tipo de dor que ninguém ensina a suportar. A vergonha, o julgamento, a sensação de ter sido rejeitada publicamente, tudo isso poderia tê-la destruído. E por um tempo, quase destruiu. Mas o que poucos imaginavam é que daquela dor surgiria algo muito maior. Porque existe uma força silenciosa que habita o coração de uma mulher que já perdeu tudo, a força do renascimento. Essa história poderia ser só mais uma tragédia emocional, mas ela virou revolução. Com os olhos ainda marejados e a alma rasgada, ela decidiu transformar seu luto em missão. Escolheu falar, quando a maioria se cala. Escolheu se reconstruir, quando esperavam que ela desmoronasse. Hoje, sua voz ecoa por milhares de mulheres que também foram traídas, rejeitadas, destruídas emocionalmente, mas que, como ela, carregam em si o potencial de renascer. O que era vergonha virou plataforma, o que era dor virou farol. Ela passou meses sonhando com aquele dia. Cada detalhe foi pensado com carinho. O buquê com as flores favoritas da infância, o vestido que fez seus olhos brilharem no primeiro olhar, a playlist com canções que contavam a história dos dois. Era para ser o começo de um recomeço, o ponto de partida de uma nova fase cheia de esperança. Mas o que ninguém viu foi o quanto ela carregava feridas da alma que pediam por paz. E naquele altar, cercada de olhares e expectativas, a ausência dele rasgou mais que o silêncio. Rasgou também a alma dela. Os minutos pareciam horas, e os sorrisos dos convidados foram se transformando em olhares confusos, até que o burburinho tomou conta do salão. Cadê ele? Por que está demorando? Ninguém sabia responder. O coração dela, antes acelerado de emoção, agora batia lento, como quem apanha da realidade. O celular em sua mão tremia, mas nenhuma mensagem vinha. A sensação era de abandono, de vergonha, de uma rejeição pública que feria fundo. Era como se o mundo tivesse parado e deixado ela ali, no centro do caos, sem chão. Algumas pessoas tentavam consolar, mas tudo parecia ruído. Ela ouvia vozes distantes, olhares com pena, suspiros cortantes. Por dentro tudo desmoronava. Como se perde o fôlego num instante, sem aviso. Era mais que um noivo que não apareceu. Era a quebra de uma promessa. O colapso de um sonho construído com tanto cuidado. A dor emocional se alojou no peito dela como um peso impossível de explicar. Ela sentiu que o amor havia lhe dado as costas mais uma vez. Naquele salão, cercada por flores que já não faziam sentido, ela não chorou. Não, ainda. O corpo travou, a mente gritava. Era como se a vergonha e o medo da exposição tivessem amarrado as lágrimas. Ela olhava para o altar e lembrava das promessas, das orações feitas juntas, dos planos contados às amigas. A sensação era de estar sendo arrancada de si mesma, como quem é empurrada de um precipício emocional. O que se via de fora era só uma mulher de branco, em pé, mas por dentro ela estava em pedaços. Horas depois, a ficha começou a cair. Enquanto os convidados se dispersavam, ela ficou ali, sentada, tentando entender como aquilo pôde acontecer com ela. Havia investido tanto naquele relacionamento, tanto amor, tanta entrega, e agora tudo parecia ter virado pó. As perguntas vinham em enxurrada. O que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? E essas perguntas doíam mais do que a ausência dele. Era o peso da culpa não merecida. Era o início de uma luta pela autoestima que ela nem sabia que teria que travar. A noite chegou e com ela o choro veio. Um choro silencioso, sufocado, de quem precisa manter a postura, mas está despedaçada por dentro. No quarto do hotel, onde
Passariam a noite de núpcias. Ela se olhou no espelho. E ali viu uma mulher com os olhos inchados, mas com a alma ainda em chamas. Mesmo sem perceber, aquela dor estava acendendo uma centelha de força feminina que ela ainda não reconhecia. Era o fundo do poço, sim, mas também era o ponto zero de um renascimento que viria com o tempo. No dia seguinte, ela decidiu ir embora, em silêncio. Nada de justificativas públicas, nada de postagens. Pegou suas malas, o vestido ainda com perfume de flor de laranjeira, e voltou para a casa da mãe. Ali, no colo materno, se permitiu quebrar. Não era fraqueza, era autocuidado. Chorou tudo o que precisava, sem máscaras, sem vergonha. Sabia que aquele seria o início de uma longa caminhada de recomeço. E mesmo sem forças ainda, uma voz lá no fundo sussurrava: "Você vai sobreviver a isso e vai florescer." A traição no altar deixou marcas. Algumas cicatrizaram com o tempo, outras ainda ardiam nos dias de silêncio. Mas foi nesse lugar de dor que ela começou a encontrar algo que nunca teve de verdade. Ela mesma. Não sabia como, nem quando, mas algo dentro dela se recusava a aceitar que aquele abandono seria seu fim. Era como se a fé, que um dia pareceu desaparecer, estivesse se reconstruindo em passos tímidos. E assim, sem pressa e sem atalhos, começou a nascer uma nova mulher, feita de resiliência e verdade. Os dias seguintes foram como um mergulho em águas escuras. Acordava e desejava que tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas não era. A vergonha grudava na pele como um peso insuportável. Ela não sabia se doía mais a traição ou os olhares de pena, os comentários atravessados, os julgamentos silenciosos. Era como se tivesse sido exposta, despida emocionalmente diante de todos. E no silêncio do quarto, sozinha com suas lágrimas, ela começou a se perguntar se era mesmo digna de amor, se alguma vez seria suficiente para alguém. As noites não traziam descanso. A insônia virou companheira fiel. Ela deitava, mas a mente não silenciava. Revivia cada detalhe, cada cena do dia do casamento, cada gesto dele que agora parecia mentira. O travesseiro ficava encharcado e o peito apertado. Era um luto emocional que ninguém entendia de verdade, porque não era só por ele, era por tudo que ela acreditava sobre o amor, sobre a vida, sobre o próprio valor. Era a alma gritando por cura. Enquanto o corpo apenas existia, ela começou a se isolar. Já não atendia telefonemas. Evitava sair, ignorava as mensagens de amigas preocupadas. A autoestima estava em frangalhos. Mal conseguia se olhar no espelho. Quando conseguia, via uma mulher cansada, desfigurada pela dor emocional. A sensação de inutilidade crescia a cada dia. Sentia que tinha fracassado, que havia sido enganada por ser ingênua demais, intensa demais, entregue demais. Como muitas mulheres, começou a se culpar por ter amado tanto. Aos poucos, até as tarefas mais simples se tornaram pesadas. Tomar banho, cozinhar, sair de casa. Tudo parecia exigir um esforço descomunal. A vida perdeu a cor e a fé começou a se apagar. Ela não conseguia mais orar. Sentia como se Deus tivesse virado o rosto. "Por que comigo?" ela perguntava, repetidas vezes, sem resposta. Era difícil acreditar que algum dia tudo aquilo faria sentido. Mas, mesmo sem saber, esse era o início da reconstrução. Porque o fundo do poço, por mais cruel que pareça, é o lugar onde o renascimento começa. Foi em uma dessas madrugadas que ela teve seu primeiro lampejo de resiliência. Cansada de sofrer calada, ela pegou um caderno velho e começou a escrever. Sem filtro, sem pudor. Vomitou palavras, mágoas, lembranças, orações. Aquilo foi um respiro, pequeno, mas real. Pela primeira vez, sentiu que ainda havia algo vivo. Dentro dela,
Um grito de socorro, sim, mas também um sussurro de esperança. Era o começo de um novo diálogo com si mesma, um início tímido de autocuidado. A escrita virou refúgio. Depois vieram os livros. Histórias de outras mulheres, que sobreviveram à dor, que se reconstruíram. Começou a se ver nelas. Percebeu que não estava sozinha. E isso foi poderoso, porque a solidão alimenta a dor, mas a identificação traz alívio. Cada relato lido era uma fagulha de empoderamento. Ela não sabia ainda como, mas sabia que precisava continuar, precisava viver, precisava descobrir quem era essa mulher que, mesmo ferida, ainda respirava. Ela voltou a procurar ajuda. Procurou uma terapeuta, mesmo relutante. E ali, no espaço seguro de uma escuta acolhedora, começou a revisitar não só essa dor atual, mas todas as que vieram antes. A rejeição do pai, o namoro abusivo da adolescência, as vezes em que engoliu o choro para não incomodar. Tudo veio à tona. Mas ela entendeu que para se curar era preciso olhar de frente para as feridas. E assim, de degrau em degrau, começou o processo mais bonito e mais desafiador da vida, o de se reconstruir. E nessa reconstrução, percebeu que não precisava se apressar. Que algumas dores não se curam em silêncio e outras não se curam em voz alta. Que o tempo é um aliado, mas a escolha de seguir é só dela. Ainda havia dias cinzentos, claro, mas em meio à escuridão, ela começou a enxergar pequenas luzes, e uma delas era a ideia de transformar essa dor em algo maior, algo que pudesse, quem sabe, ajudar outras mulheres a atravessarem o seu próprio luto. Ela já não esperava mais nada. Tinha aceitado que talvez a vida fosse isso mesmo, uma série de perdas, de decepções e de recomeços forçados. Mas foi exatamente nesse lugar, o fundo do poço emocional, que algo extraordinário aconteceu. Numa madrugada qualquer, após mais um choro silencioso, ela se ajoelhou, sem saber se ainda acreditava em algo, e com um fio de voz falou com Deus. Não era uma oração bonita, ensaiada. Era um desabafo nu e cru. Se ainda tem algo para mim, me mostra. Foi nesse instante que ela sentiu algo diferente. Não foi uma voz audível, nem uma visão milagrosa, mas foi como um abraço invisível, uma presença silenciosa que encheu o quarto. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu paz. Uma paz que não veio de respostas, mas da certeza de que não estava sozinha. Aquilo foi a fagulha da fé reacendendo, e foi aí que começou sua reviravolta emocional. Porque quando o espírito é tocado, até a dor ganha um novo significado. A partir daquela noite, ela começou a fazer escolhas pequenas, mas conscientes. Levantava da cama, arrumava o cabelo, colocava uma roupa limpa. Pequenos atos de autocuidado que pareciam bobos, mas eram revoluções internas. Começou a ouvir músicas que falavam de fé, de renascimento, de resiliência. Trocou os conteúdos que consumia, afastou-se de quem não somava e deu passos novos, mesmo com medo. Ela estava despertando para uma versão dela mesma que jamais conhecera. Com o tempo, ela passou a agradecer por estar viva, algo que antes parecia impossível. A dor não desapareceu, mas agora tinha lugar. Ela a acolhia, conversava com ela, aprendia com ela. A culpa começou a dar lugar ao perdão, e o amor próprio começou a florescer. Ela entendeu que não era o erro de ninguém que definia seu valor, que ela era inteira, mesmo com cicatrizes. E que o verdadeiro empoderamento nascia dali, de se amar mesmo no caos. Essa experiência espiritual virou sua âncora. Sempre que fraquejava, voltava para aquele momento no quarto. Ali, ela se encontrou com algo maior, algo que não sabia nomear, mas que transformou seu jeito de ver a vida. Entendeu que o recomeço não começa fora, começa dentro. E que é possível nascer de novo sem mudar de corpo, mas mudando de alma.
Ela começou a caminhar com propósito, e foi nesse caminho que a missão dela começou a tomar forma. Ela sentia um chamado. Ainda não sabia exatamente o que fazer com aquilo, mas sabia que precisava compartilhar sua história. Não por vaidade, mas por necessidade. Queria que outras mulheres soubessem que é possível sair do fundo do poço. Que a fé pode, sim, reconstruir uma mulher despedaçada. E que o amor próprio não vem de aplausos, mas da coragem de seguir, mesmo sangrando. Ela começou a escrever em redes sociais, tímida, insegura, mas verdadeira. Falava sobre suas dores, sobre a noite do casamento, sobre a vergonha, sobre o milagre silencioso que viveu. E aos poucos, outras mulheres começaram a aparecer. Comentários, mensagens, desabafos. Ela não estava mais sozinha. E mais do que isso, ela era agora um farol para quem ainda caminhava no escuro. Foi aí que ela entendeu que tudo aquilo, por mais cruel que tenha sido, estava servindo a um propósito. Que sua dor não seria em vão, que de alguma forma aquela mulher abandonada no altar estava se tornando símbolo de renascimento. E mal sabia ela que esse era apenas o começo de uma transformação ainda maior. O primeiro post foi escrito, com as mãos tremendo. Ela quase apagou tudo antes de publicar. Era como se estivesse se despindo diante de estranhos, contando um pedaço da sua alma ferida. Mas ela sabia que precisava fazer aquilo. Precisava transformar a dor em ponte. Quando apertou o botão publicar, o coração disparou. Era um misto de medo e alívio. O que ela não esperava era a avalanche que viria. Em poucas horas, a postagem viralizou. E com ela vieram histórias, abraços virtuais, desabafos de outras mulheres em pedaços. Cada mensagem era como um espelho. Mulheres que também tinham sido deixadas no altar, traídas em silêncio, rejeitadas depois de anos de entrega. Muitas nunca haviam falado sobre isso com ninguém. E ali, nos comentários e nas mensagens diretas, encontraram abrigo na coragem daquela que decidiu se expor. Ela chorava lendo cada relato. Doía ver o quanto a dor feminina era invisibilizada, abafada, tratada como drama. Mas, ao mesmo tempo, algo nela se acendia. Era o chamado se tornando missão. Ela percebeu que sua história não era só dela. Era a voz de muitas que nunca foram ouvidas. Começou a escrever com mais frequência. Falava sobre autoestima, sobre a força feminina que nasce na queda, sobre fé e resiliência. Não como uma guru perfeita, mas como uma mulher em processo. E isso fazia toda a diferença. As pessoas se conectavam com a verdade, com a vulnerabilidade. Não era um perfil bonito com frases prontas. Era vida real, crua e curativa. A comunidade cresceu. Ela se tornou uma referência sem querer ser. Recebia mensagens de mulheres que decidiram terminar relacionamentos abusivos depois de ler seus textos. Outras diziam que, pela primeira vez, conseguiam se olhar no espelho com carinho. Era como se sua voz ecoasse em cada coração que precisava de um sopro de esperança. E ela se sentia honrada, ainda que assustada, porque nunca imaginou que da traição nasceria uma missão de empoderamento coletivo. Em um dos posts, ela compartilhou a foto do vestido de noiva guardado. Escreveu sobre como aquele vestido, que um dia simbolizou uma promessa quebrada, agora era símbolo de renascimento. A repercussão foi enorme. Muitos se emocionaram, outros criticaram. Mas ela sabia que estava exatamente onde precisava estar. Porque, ao não se calar, ela permitia que outras também gritassem suas dores e encontrassem cura. Era um efeito dominó de coragem. Mesmo diante de críticas, ela seguia firme. Sabia que expor a alma tem um preço. Mas também sabia que o silêncio custa ainda mais. Estava cada vez mais convicta de que sua história tinha poder de cura. E esse entendimento a transformou. Já não era mais aquela mulher quebrada no altar. Era uma mulher inteira, mesmo com cicatrizes. E mais que isso,
Era uma mulher que agora inspirava outras a também se levantarem. Com o tempo, passou a fazer lives, rodas de conversa online, participações em podcasts. Sempre com um único objetivo: ser voz para quem ainda está sem força. Para falar. Sua dor virou ferramenta de transformação, seu testemunho uma chave que destrancava prisões internas, e quanto mais compartilhava, mais curava a si mesma. Porque, como ela dizia, cada história contada com coragem costura uma ferida invisível. Foi nesse movimento de troca, de escuta, de vulnerabilidade compartilhada que nasceu um novo sonho. Ela queria algo maior. Queria criar um espaço físico de acolhimento para mulheres feridas, um refúgio emocional. Não sabia ainda como faria isso, mas sabia que era possível, porque agora ela tinha não só fé, mas também propósito e rede de apoio. E estava pronta para os próximos passos. O convite para o primeiro programa de TV chegou por mensagem. Ela leu e releu, achando que era trote. Mas era real. Queriam ouvir sua história. Queriam entender como alguém que foi traída no altar havia se tornado símbolo de superação e força feminina. Ela hesitou. O medo da exposição ainda existia, mas algo dentro dela dizia: vai, sua voz pode curar. E ela foi, com o coração disparado, mas com a alma pronta para impactar outras vidas. Na entrevista falou com verdade. Não usou frases bonitas, nem tentou parecer forte o tempo todo. Ela chorou, riu, confessou que ainda tinha dias difíceis, e foi isso que tocou o público, porque a autenticidade cura. Depois daquele programa, sua caixa de mensagens explodiu. Eram mulheres agradecendo, dizendo que se sentiram vistas pela primeira vez. Era como se ela abrisse as portas de um novo mundo, onde a vulnerabilidade era sinônimo de poder, não de fraqueza. Vieram outros convites. Canais do YouTube, podcasts, rodas de conversa. Em cada espaço ela contava um pedaço da sua jornada. Falava sobre luto emocional, autocuidado, renascimento. Não se colocava como exemplo perfeito, mas como alguém que decidiu não ser definida por uma dor. E isso fazia toda a diferença, porque cada mulher que a ouvia sentia que também podia se levantar, que também podia recomeçar. Foi num desses encontros que ela entendeu a dimensão do que estava construindo. Uma senhora de 68 anos a abraçou e disse: você me deu coragem de sair de um casamento de 40 anos, cheio de traição. Aquilo a marcou profundamente. Ela viu ali a confirmação. Não existe idade para se libertar, nem tempo perdido para recomeçar. Toda mulher merece uma nova chance, e ela estava ali abrindo essas portas com sua história. Começou a ser chamada para palestrar em eventos voltados ao público feminino, conferências sobre autoestima, workshops sobre empoderamento, encontros espirituais. Em cada palco, levava mais que palavras, levava presença, leveza, fé. Contava como foi traída diante de todos, mas mais do que isso, contava como foi resgatada por algo maior do que a dor. E as mulheres a ouviam com lágrimas nos olhos, porque não era só sobre ela, era sobre todas. Com o tempo, ela entendeu que sua história era uma semente, e cada mulher que a ouvia, um solo fértil. Suas palavras germinavam, davam frutos de coragem, de fé, de amor próprio, e isso era maior do que ela. Era uma missão. Ela começou a criar seus próprios eventos, reunia mulheres em círculos de escuta e cura, fazia encontros onde a dor era bem-vinda, mas a esperança era o centro. Nesse processo, ela também continuava a se curar. Cada palestra, cada abraço, cada testemunho compartilhado ajudava a curar uma parte dela mesma. A jornada de reconstrução era contínua, mas agora ela não caminhava sozinha. Tinha uma legião de mulheres ao seu lado, todas em processo, todas decididas a não se calarem mais. Juntas estavam escrevendo uma nova história, uma onde dor não significa fim, mas portal de renascimento.
E foi nesse novo ciclo que ela decidiu dar um passo ainda mais ousado. Algo que poderia transformar vidas de forma mais profunda. Um projeto que nascia da sua própria história, mas que agora seria espaço de cura para muitas. E o nome desse projeto seria o símbolo do que ela se tornou, um farol na escuridão. O projeto nasceu como semente durante uma madrugada de insônia e oração. Ela já acolhia tantas mulheres virtualmente, mas sentia falta do toque, do olho, no olho, do abraço apertado que diz, eu entendo. Então decidiu colocar no papel um sonho, um espaço físico de acolhimento emocional para mulheres feridas. Não sabia por onde começar, mas sabia por que queria começar. Porque já tinha estado lá, no lugar da rejeição, do abandono, da dor que ninguém vê, deu o nome de Casa Recomeço. Porque era isso que ela queria oferecer, um recomeço, não apenas abrigo, mas um ninho de empatia, escuta e reconstrução. A proposta era simples, mas profunda. Rodas de conversa, atendimento terapêutico, oficinas de autoestima, encontros espirituais. Tudo gratuito, movido por doações e pela fé de que, quando uma mulher se levanta, muitas outras se levantam com ela. A primeira sala foi montada com móveis doados, almofadas no chão e uma parede cheia de frases escritas à mão por mulheres sobreviventes. Ela queria que quem entrasse ali se sentisse em casa. Nada de ambiente clínico ou impessoal. A Casa Recomeço era feita de histórias reais e cada canto respirava humanidade. Era mais que um espaço. Era um lar para almas cansadas, um colo para corações despedaçados. A procura foi imediata. Em poucos dias, mulheres de todas as idades começaram a chegar. Algumas em silêncio, outras aos prantos, muitas carregando feridas antigas. Ela as recebia uma por uma, com olhos firmes e ternos. Sabia que cada uma trazia uma bagagem emocional pesada, mas sabia também que todas tinham em si uma centelha de fé, mesmo que quase apagada, e era essa luzinha que ela ajudava a reacender. Na casa não havia julgamento. A mulher que saiu de um relacionamento abusivo era tão acolhida quanto a que ainda não conseguiu sair. A mãe solo, a viúva jovem, a filha rejeitada, a esposa traída, todas encontravam lugar. Era um espaço de escuta profunda, onde ninguém precisava fingir força. Ali, lágrimas eram sagradas e a vulnerabilidade era celebrada como caminho de renascimento. Ela trouxe terapeutas voluntárias, facilitadoras de grupos, líderes espirituais. Cada encontro era uma colcha de retalhos feita de saberes femininos. Tinha dança, oração, meditação, poesia, arte, silêncio, tudo para curar as feridas da alma. E o mais bonito era ver mulheres que antes estavam em pedaços, agora ajudando outras a se reerguerem. Era um ciclo de cura vivo, pulsante, transformador. A Casa Recomeço virou referência. Outros estados começaram a pedir o modelo, e ela, com humildade, começou a expandir o projeto. Gravava vídeos explicativos, criava cartilhas, orientava outras líderes. Sua dor pessoal agora se multiplicava em cura coletiva. O que começou como um quarto escuro de solidão virou movimento nacional de empoderamento e fé. Ela não era mais só sobrevivente, era mentora de renascimentos. E no coração dessa mulher que um dia foi abandonada no altar, agora pulsava um amor incondicional por outras mulheres, porque ela sabia que cada história ali representava a dela e que juntas podiam continuar curando umas às outras. E enquanto novas sementes eram plantadas em solo fértil, ela já sonhava com o que viria depois, porque o recomeço, afinal, nunca tem ponto final. Você não está sozinha. Quantas vezes o coração sangrou em silêncio, enquanto o mundo seguia impassível ao seu redor?
Quantas noites você chorou, se perguntando por que foi rejeitada, abandonada, humilhada? Mas olha só, até aqui você chegou. E se chegou até aqui, já é sinal de que há mais dentro de você do que você imagina. A dor emocional que te machucou também pode ser o portal do seu renascimento. A ferida que parecia te limitar pode se tornar sua força. Pense bem. O que é que você tem carregado que já está pesado demais? O que você tem calado que merece ser dito? Talvez hoje seja o dia de se permitir recomeçar, de dar um passo de coragem em direção à sua cura. Você não precisa de todas as respostas agora, só precisa se ouvir, resgatar sua fé, se olhar com ternura e se dar o direito de escrever um novo capítulo, do seu jeito, no seu tempo, com sua força. O que aconteceria se você decidisse se colocar em primeiro lugar? E se, ao invés de se culpar por ter sido rejeitada, você começasse a se abraçar por tudo que suportou? Como seria se, a partir de hoje, você deixasse de sobreviver e começasse a viver? Sua história pode ser inspiração para outras. Sua dor pode virar ponte. Mas tudo começa com uma escolha. A escolha de não desistir de si mesma. Então, que tal fazer parte de uma comunidade onde sua dor é acolhida e sua força é celebrada? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue recebendo histórias que tocam a alma feminina. Aqui, cada mulher encontra voz, cura e recomeço.